pessoal? Estamos com esse arquivo aberto, né? Pronto, agora eu consegui. Eu ia até pedir alguma coisa ao professor, para quando o senhor terminar essa planilha, tem aquela função de ontem, da aula de ontem, que o senhor mostrou 3 formas de fazer ela, que tinha até interrogação e tudo. Se o senhor puder só fazer uma revisão depois. Posso sim. Beleza. Pessoal, vamos lá. Quantos meninos constam na lista? O conte-se comum, né, pegando o intervalo de D15 a D338, pois é na coluna D que se encontram as informações referentes ao sexo do aluno, se é feminino ou se é masculino. Prosseguindo, quantas meninas constam na lista? É a mesma função, mesmo intervalo, de D15 a D338, só que o meu critério dessa vez é o F de feminino. Eu vou colocar manualmente, porque como eu já conheço o intervalo que está sendo usado, para mim é mais prático do que ir selecionar, até, eu acho mais prático até do que usar o Ctrl Shift, para depois ter que subir tudo, eu acho mais prático assim. Então aí nós temos os valores, quantidade de meninos e quantidade de meninas. Agora quantos alunos têm o sobrenome Silva, certo? É outro quanti. Só que aqui a gente tem um probleminha. No intervalo de A15 a A338, que é o intervalo onde os nomes dos alunos se encontram, notem que nós não temos a palavra Silva sozinha, ela está acompanhada sempre de outros nomes na mesma célula. Então, se eu for colocar direto Silva, não vai dar certo. Então, a gente tem um pequeno recurso dentro do Conte-Si para auxiliar esses critérios como palavras soltas dentro da célula. Independente que tenha um nome antes ou um nome depois de Silva, se você colocar um asterisco antes e um depois, ele vai contar do mesmo jeito. Quantas vezes Silva se repete dentro desse intervalo. Então, o asterisco serve para isso, para indicar que pode ter algo antes e pode ter algo depois. Tranquilo? Com relação ao uso do asterisco, pessoal? Revendo o que nós vimos ontem? Tranquilo. Show de bola. Dá Enter. 14 alunos têm o sobrenome Silva. Agora é a soma das mensalidades das meninas. Soma-se. Qual é o primeiro intervalo que a gente tem que selecionar aqui, turma? A, B, C, D, coluna D, coluna E. Coluna D. Coluna D. Deixa eu aceitar que alguém chegou. Pronto, a Ariane chegou. Ariane, essa planilha que eu abri aqui agora e estou utilizando é a planilha referente à atividade 6, que está lá no ambiente virtual. Pode ser que você já tenha baixado, pode ser que você não tenha baixado ainda, mas você pode pegar ela tanto no ambiente virtual quanto no grupo, certo? No grupo eu coloquei esse arquivo, é o arquivo Si e Soma-Si. Eu botei 2 arquivos no grupo, um arquivo se chama PROCV, que é o que a gente vai trabalhar daqui a pouco, e esse daí é o segundo arquivo que eu coloquei, que é o arquivo que se chama Si e Soma-Si. Tranquilo? Beleza. Falaram aí que era a coluna D, né, o primeiro intervalo. Então, é o intervalo de D15 a D338. E o nosso critério é F, já que eu quero a soma das mensalidades referentes ao feminino. E o último intervalo é o intervalo a ser somado, valor da mensalidade de J15 a J338. Beleza? Fazendo isso, nós chegamos na nossa soma aí. Professor, Diga. mostra só a primeira fórmula ali dos meninos, por favor. Pronto. Pronto, uso o M, né? Não uso meninos, não. Não, é M porque eu só coloquei a abreviação. Beleza, eu vou fazer aqui.
Vamos lá. Soma das mensalidades dos meninos, certo? Soma cis, similar ao anterior, a única diferença vai ser o critério. É o intervalo da coluna D, de D15, coloquei ainda errado aqui, a D338, e dessa vez o meu critério é M. A soma de J15 a J338. Beleza? Fazendo isso, nós temos o nosso resultado. Agora aqui... Pessoal, Oi. o meu aqui deu 176 meninos. Peraí. E, menino... Ah, tá. É porque eu comecei na D16, não comecei na D15. Ah, tá certo. Você puxou para... Agora tá explicado. Ah, tá certo. Acontece. Prosseguindo. Soma das mensalidades do ensino médio. Soma das mensalidades do ensino médio. Aqui vai ser a mesma regra do asterisco, porque nas séries nós não temos só médio. A gente tem primeiro médio, segundo médio e terceiro médio. A gente precisa arrumar uma forma de realizar essa soma englobando tudo que é médio de uma vez só. Então, para isso, no nosso intervalo B, que é o intervalo da série, de B15 a B338, o nosso critério deverá possuir esse asterisco aqui, né, pessoal? E o nosso intervalo a ser somado de J15 a J338. Show de bola, sem nenhum mistério. Facinho, facinho. Abaixo é que vem a novidade. Soma das mensalidades do ensino médio e apenas dos meninos. Então, eu preciso que todos vocês prestem atenção aqui, certo? Porque nesses 4 últimos aqui, a situação vai ser um pouquinho diferente. Aqui eu tenho 2 critérios, ó. Médio e meninos. Então, o soma-si comum não vai dar certo para poder chegar nesse resultado. Aqui nós temos que utilizar uma função chamada soma-cis. No soma-cis, você vai ter um intervalo da soma sempre, né? Assim como a função soma-si. Você vai ter um intervalo de critério, intervalo do primeiro critério, por assim dizer, e o seu critério logo após. Por exemplo, se o meu critério é ensino médio, então eu devo informar o intervalo da coluna B e depois médio. Depois, o intervalo do segundo critério e o seu segundo critério. Se eu tenho 3 ou mais critérios, eu teria que informar um terceiro intervalo, um terceiro critério, um quarto intervalo, um quarto critério e por aí vai. A diferença do soma-cis para o soma-si, logo de cara. Quem puder anotar, pessoal, fazer alguma observação, ó, no soma-cis, o intervalo da soma é o primeiro que você informa. No soma-si, não. No soma-si, a gente informa ele por último. Mas no soma-cis, ele é o primeiro intervalo. Então, eu já começo com o intervalo dos valores das mensalidades. De J15 a J338. Tranquilo, pessoal? Professor, só pode repetir de novo, porque acho que a internet aqui caiu, aí ficou falhado o áudio. Cortou. No soma-cis, o intervalo da soma ele tem que ser o primeiro a ser informado. Diferente do soma-si, que você só informa ele no final. Ah, certo. Tranquilo? Então, informei o intervalo soma. Agora eu vou indicar para a função qual é o meu primeiro intervalo de critérios aí. Então, digamos que o meu primeiro critério seja ensino médio. Então, o intervalo que eu devo indicar
é o intervalo da coluna B. B15 a B338. Agora é que eu informo o critério. O critério que eu vou contar, separar ou filtrar dentro desse intervalo é o médio. Beleza, informei o primeiro critério. Ponto e vírgula. Agora eu vou informar o segundo critério. Ele quer dos meninos. Então, dessa vez, o intervalo vai ser de D15 a D338 e o critério aqui será M. Fazendo isso, ele vai separar tudo que for meninos, ou masculino, do ensino médio e vai realizar a soma dos valores que batem simultaneamente com essas duas informações. Tranquilo, pessoal? Mais ou menos, professor. Mais ou menos. Revi isso aí pra mim, que eu não compreendi muito bem, não. Não entendeu? Não. Vamos lá. Também entendi, não. Então vamos lá. A gente sabe como é que funciona o SOMACI quando a gente tem só um critério. Tipo aqui, ó, eu só quero somar os valores do ensino médio. Morreu. Só que aqui embaixo eu quero ensino médio, mas somente dos meninos. Então eu tenho dois critérios aí. Como eu tenho dois critérios, a função que eu devo utilizar é a função SOMACI. Beleza? Então, vamos aqui a primeira diferença. O SOMACI é utilizado quando você trabalha com dois ou mais critérios. Tanto é que o parâmetro da função vai ter o seguinte, intervalo soma, porque no SOMACI o intervalo soma tem que ser informado logo no começo. Após o intervalo soma, você vai indicar qual é o intervalo e o critério referente àquele primeiro intervalo. Se eu tenho um segundo critério, eu vou informar o segundo intervalo e o critério referente a esse segundo intervalo. Se eu tenho 3, logo após eu indico qual é esse terceiro intervalo e o critério referente a esse terceiro intervalo e assim sucessivamente. Como eu quero realizar a soma das mensalidades, e no SOMACI o intervalo da soma é o primeiro, então eu começo indicando que é o intervalo de J15 a J338, pois este é o intervalo da soma. Agora eu vou indicar qual é o primeiro intervalo de critérios que eu quero receber, que eu quero filtrar para realizar a minha soma. Ensino médio, soma das mensalidades do ensino médio. Ensino médio se encontra na coluna B. Então, no intervalo de B15 a B338, eu vou separar apenas o que for ensino médio. Então, aqui, se eu fizer assim, dá certo, pessoal? Sim ou não? Não. Não dá certo, não. Não dá certo. Dá? Eu acho que não. Não, porque na frente tem 3, tem 1, tem 2. Então, eu tenho um primeiro médio, eu tenho um segundo médio, eu tenho um Ah, é verdade. Então, eu tenho que colocar isso aqui, ó, asterisco. Independente do que for, vai pegar o médio. Agora, não é só do ensino médio, ele quer a soma também apenas dos alunos do sexo masculino, apenas dos meninos. Então, dessa vez, o intervalo vai ser de D15 a D338 e o critério referente a este intervalo, M de masculino. Ficou claro dessa vez, pessoal? Ficou sim. Pois a gente vai ver se ficou claro agora. Vamos fazer o seguinte. Seguindo a linha de raciocínio, eu vou deixar até a fórmula fácil aqui, ó. Seguindo a linha de raciocínio que está aplicada aqui em cima, eu quero que vocês realizem o SOMACI para de baixo. Ó. Soma das mensalidades de São Paulo e menores que 500. Eu tenho dois critérios aí. Ó. O primeiro critério, São Paulo
E o segundo critério é menor do que 500. Beleza? Façam aí, pessoal. Sempre que eu pego só a minha garrafinha d'água e deixo aqui do lado. E aí, galera, alguém conseguiu? Estou tentando concluir aqui, peraí só um instante. Por isso eu vou fazendo devagarinho aqui. O primeiro intervalo, né, é o intervalo das mensalidades, que é de J15 a J338. Então, vamos devagarinho aqui por partes. Mensalidades de São Paulo. Então, subentendo que São Paulo é o meu primeiro critério. E esse critério, obviamente, está em um intervalo. Qual intervalo eu devo indicar aqui, pessoal? J15 a J338? Esse era das mensalidades, que eu já indiquei. Agora eu já estou em critério. Primeiro intervalo de critério. É H15, H338. Beleza. No critério, dentro deste intervalo, São Paulo. E agora eu vou para o meu segundo critério, que é menor do que 500. Que intervalo, né, obviamente, eu vou realizar essa procura dessa informação. Na J15 também, a J338. Exato. Então, aqui já está um pequeno detalhe. No Somacia, eu tinha explicado para vocês que quando o intervalo da soma e o intervalo do critério era idêntico, você não precisaria informar o intervalo da soma no final. Não foi, pessoal? Vocês lembram disso ontem? Lembro. No Somacis não tem isso. Você vai ter que informar esse intervalo, esse segundo ou terceiro ou quarto intervalo de critérios, mesmo que ele seja repetido, é igual ao intervalo da soma. E aqui o nosso segundo critério é que o valor seja menor do que 500. Assim, não tem tanta... A gente viu que o soma-si e o conte-si é relativamente mais fácil de se utilizar que a função si. Até o soma-sis e o conte-sis,
apesar de ter ser um pouquinho maior que o Somaci, o Contici convencional, eu ainda acho o Somacis e o Conticis mais fáceis de utilizar do que o Somaci, ou do que a função Si. Professor, Oi. eu tinha feito assim, desse jeito, só que não tinha dado certo, porque eu achava que funcionava sem as aspas, quando é só numeração. Mas tem que colocar também quando é numeração, tem que colocar as aspas, né? É porque aqui Eu não é, já ia perguntar isso também no porque meu. não é uma numeração comum, certo? Aqui é uma comparação. E aí, quando você faz Ah, tá certo. o final aqui, não tem para onde correr, você tem que colocar entre aspas também. Tá certo. As outras comparações a gente usou também? Dentro do Si, como teste lógico, não precisa. Mas o Uhum. Somaci, o Contici, o Somacis e o Conticis, ele precisa, pessoal. Exatamente o porquê eu não sei, mas assim dá certo. Se você tentar sem aspas, não vai dar certo. Né? E é Então, mesmo, eu tentei também, apareceu isso daí. pois é. Pela lógica, se você fosse basear pela função si, por exemplo, não deveria precisar. Né? Porque na função si, quando a gente coloca nos testes lógicos, ou no valor se verdadeiro ou valor se falso, não precisa colocar as aspas duplas, né? Mas aqui, tanto no soma-si quanto no conte-si, precisa. Prosseguindo, ó, eu quero saber quantas mensalidades foram emitidas para os meninos do ensino médio. Né? Então, agora eu quero contar. Só que eu tenho dois critérios aí: meninos e médio. Então, vamos fazer o seguinte: vamos pegar aqui como médio, como a coluna está na frente, vamos pegar ela como sendo o nosso primeiro intervalo, de B15 a B338. E o meu critério aqui será M. Agora a gente vai para o segundo intervalo. Opa, perdão, pessoal. Médio. Eu estava só testando vocês. Nem prestou atenção nisso, rapaz. Nem me corrigiu. Agora vamos para o segundo intervalo, que é de D15 a D338. Aí sim entra o Mzinho em questão. Tranquilo, galera? Tranquilo. Então, sabendo disso, vocês vão conseguir, a gente não, né? Vocês vão realizar o Conte-Sis de baixo, onde os critérios agora são São Paulo, bem parecido, né? Ó, e menor que 500 também. Só que dessa vez aplicado a um ponte, e não a um soma. Professor, Oi, no caso desse que o senhor acabou de resolver, a máscara, no caso, tinha que ficar de número, né? Que aí ele só quer saber a quantidade, não em contábil. Não é isso? aqui exatamente, É, quantidade. ele Quantas diz quantas mensalidades? mensalidades, então no caso não é R$ 33, é só o 33 mesmo, né? Eu estava só testando, você passou no teste.
E aí, galera, conseguiram fazer? Tô tentando ainda aqui. Prof, Oi. depois dessa, você vê o resultado lá na outra planilha, por favor? Do se eu, a outra forma de fazer? Beleza. Obrigada. Bom, então vamos lá. Aqui embaixo, o meu primeiro intervalo aqui, eu vou colocar de H15 a H338 com São Paulo como critério. O meu segundo intervalo, lá no finalzinho, coluna das mensalidades, onde o meu critério dessa vez é menor que 500. E aí eu concluo meu CONTE-SIS. E aí vocês podem até concluir essa planilha já para dar uma ajuda na hora de postar a atividade, né? Dá até uma agilizada. Nossa, olhando aqui, parece tão fácil. A minha aqui deu errado, mas foi porque eu inverti, professor. Não, mas não Eu, vai eu fazer coloquei, diferença. eu coloquei o intervalo J15, J338 no primeiro critério. Certo. Então, mas você colocou assim, J15 é J338, mas São São Paulo Paulo. como critério. É realmente. Então, no caso, o primeiro eu teria que fazer com a coluna que discrimina a cidade de São Paulo e depois, entre aspas, São Paulo, né? Isso, exatamente. Certo. Podemos ir para outra planilha, então, né, pessoal? A primeira aí, que. Qual o valor que deu aí? Foi 179? Deixa eu ver. Exato, mudar só aqui essa máscara. Ah, sim, eu tirei a máscara. Professor, Oi. mostra ali a fórmula para mim do qual a soma da. Deixa eu ver aqui. Das mensalidades das meninas. Ah, tá. Da mensalidade. Eu dei uma boiada aqui, é para fazer o que agora? Não, aqui a gente já concluiu essa. Certo? Certo. Agora,
Pediram para eu dar uma olhada nessa primeira, para ficar no mesmo arquivo. Ah, bom, porque eu também não peguei. Que aqui eu não tinha, a gente nem tinha mexido nessa aqui não. É só que aqui tem um pequeno porém, né? Eu achava que tinha outra forma de fazer, porque o nome da planilha é E e O, mas na realidade não tem. Basicamente, você vai utilizar a função se para determinar, né, se o aluno foi aprovado ou reprovado. Aqui no caso, tem que aparecer a mensagem média ok ou média abaixo do limite. Né? Então, não tem muito mistério. Se a média do aluno for maior ou igual a 5, então, o que deve aparecer é média ok. Né? Se não, então, média abaixo do limite. Que eu acho uma resposta, mensagem muito grande para se aparecer, né? Mas, enfim, basicamente é isso. Também achei. Fica até, quando a gente usa a alça de preenchimento, ó, fica até grande demais aqui, ó, para caber na célula. Vamos mudar esse nome aí. Aí o que é que você teria Média. que fazer? O que é que a gente teria que fazer, pessoal? Selecionar a coluna toda, certo? Todo mundo aqui, ó. E aí aqui em cima a gente tem o seguinte, ó. Em cima de mesclar e centralizar tem quebrar texto automaticamente. Beleza? E aí a gente clica aqui. Pronto. Foi aplicado uma quebra de texto na coluna. Aí o que que acontece, ó? Fica assim, ó. Média abaixo do limite. Ele dá aquela quebra de linha. Vai ficar feio do mesmo jeito. Você pode até centralizar aqui para dar uma disfarçada, né? Ó. E tal. Talvez diminuir aqui um pouquinho o tamanho da fonte, mas fica uma mensagem muito grande ainda. Mas, enfim, basicamente é isso que ele queria que fosse feito aqui. O problema é porque quando você dá essa quebra, antes que você aumente também a largura aqui, mas fica tão legal também não. Em faltas tem que aparecer faltas ok e faltas além do limite. Né? Também vai ficar grande, né? Se o número de faltas for menor ou igual a 25% das aulas dadas. Né? Aí aqui só tem um pequeno probleminha. Deixa eu ver aqui. São 3 faltas. Aulas dadas, 40. Né? Então, você vai ter que pegar essa informação aqui. Tem que converter, você já teria que converter ela em porcentagem, em percentual. Né? Por exemplo, 3 dividir por 40. Né? Aí já para poder chegar no resultado, ou fazer tudo aqui dentro. Se a quantidade de faltas do aluno for menor a gente tem que fazer aqui, ó, pessoal. Se você não quiser converter o valor aqui em porcentagem, para converter em porcentagem, o que você teria que fazer? Teria que dividir todos os valores que tem aqui pela quantidade total de aulas dadas. É isso? Todos compreendem isso, né? Exatamente. Sim. Então, o que você teria que fazer? Você teria que fazer o seguinte, se H5 dividido por K2 for menor ou igual a 25%. Menor ou igual a 25%. Né? Então, você tem que sair pensando. A grande questão, o grande problema no uso da função se
Porque você tem que sair pensando nos outros métodos que você pode utilizar para chegar no resultado. E isso aí pode acabar abrangendo, como é que eu posso dizer? Você vai ter que usar bastante da sua lógica, dependendo do que Abre espaço para erro, é? abre espaço para erro, muito espaço para erro. Então, se for menor ou igual a 25%, você tem que colocar o seguinte: faltas, ok. Ele não ultrapassou o limite de faltas. Se não, faltas além do limite. Aí já trava logo o K2, né, professor? Isso. Exatamente. Aqui nesse caso, K2 já vai ser travado para puxar para baixo. Tranquilo, turma? Ok. Beleza. Agora, o que a gente precisa fazer? Que é o mesmo esquema, quebrar texto automaticamente. Aí, como é que vai ser o resultado aqui? Ó? Atenção. Em resultado, se média está ok e faltas também ok, então colocar aprovado. Caso contrário, reprovado. A gente vai colocar assim, ó, vou diminuir isso aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou abrir a função se aqui, que eu utilizei, e ao invés de colocar média ok, pode até ficar média ok, não tem problema. E aqui eu não vou colocar média abaixo do limite, eu vou colocar só abaixo da média. Vou colocar só assim. Eu acho que fica um pouquinho melhor. Bem melhor. Não precisa nem da quebra. Professor, não faltas além do limite, eu dei só um duplo clique lá em cima e botei centralizado o texto, ficou legal. Ficou ruim, não. Não, o problema é porque tu vai já entender qual é o problema. Tu vai já entender qual é o problema. Nessa daqui eu vou colocar vou colocar faltas demais, excesso de faltas. Como é que um termo interessante para colocar aqui? Excesso de falta é bacana. Pode ser? Pode. Escreve excesso assim? É. É XP? Eu acho que é. É, professor. Né? Pronto. Aí como é que vai funcionar aqui? Para o aluno ser considerado aprovado, ele tem que ter média ok e faltas ok. Simultaneamente. Se em alguma média ele tiver ok, mas ele não tem a quantidade de faltas mínimas ou máximas, né, no caso, necessárias para que ele seja aprovado, então ele não vai ser aprovado. Por exemplo, aqui a gente tem o seguinte, o aluno está
com a média ok, mas ele tem um excesso de faltas. Então, nesse caso aqui, esse aluno não vai ser aprovado por causa da média. Então, nesse caso, a gente precisa utilizar a função se, e a gente tem que utilizar eu não sei nem o termo, função acessório, enfim, é um conectivo. Então, a função conectivo, e, dentro do se, uma função chamada e. A função e, ela serve para você colocar várias condições, agregar vários testes lógicos àquela função se. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó, se G5 for igual a média, ok, ponto e vírgula, e 5 também, ou ao mesmo tempo, for igual a faltas, ok, fecho parêntese para encerrar o meu e, ó. Tudo isso aqui é o meu e. Ponto e vírgula. Agora eu vou para o valor se verdadeiro. Eu vou colocar um valor se verdadeiro que me indique o que deve aparecer para mim no momento que essas duas informações forem verdadeiras ao mesmo tempo. Aprovado. No momento que tanto a média quanto as faltas forem ok. Aprovado. Se não, aprovado. Aí tudo que for diferente do média ok e falta ok, ele vai considerar como reprovado, né? É. Entendi. Então a gente vai fazer o seguinte, eu deveria até fazer... daqui a pouco eu volto para cá. Eu vou dar uma breve explicação para vocês. Daqui a pouco a gente volta para cá, pessoal. Isso aqui, se você quiser copiar, você copia, se não, você não copia, mas é interessante que você preste atenção. Vocês já ouviram falar disso aqui, pessoal? Na bela verdade? Alguma vez na vida? Eu já ouvi falar, só que eu não estudei. Eu só ouvi falar, mas eu não sei o que é, não. Certo. Eu nunca ouvi falar. A tabela verdade ela vai trabalhar com duas hipóteses. Verdade ou verdadeiro, né? Ou falso. Ela vai trabalhar com isso. Vai centralizar aqui para ficar mais bonitinho. Tabela verdade estuda-se muito em raciocínio lógico. E cai muito em questões de concurso público, prova da polícia, essas coisas. Eu vou usar a tabela verdade para que vocês entendam como é que funciona o E e o OU. Digamos que eu tenha a seguinte hipótese. Digamos que eu fale que haverá uma festa em determinado estabelecimento, paga para entrar. Mas todos os homens que estiverem utilizando gravata verde e sapato laranja entram de graça. É só uma... vergonha da peste. Uma hipótese, certo? Gravata verde e sapato laranja. É o mico aí que a galera paga para entrar de graça, né? Claro. Então, como é que funciona? Na tabela verdade, eu sempre vou trabalhar com hipóteses, né? 50% de chance de algo ser verdadeiro ou 50% de chance de algo ser falso. É bem probabilidade mesmo. E aqui eu vou ter o resultado. Como é que funciona? O uso do E, certo? É o uso do conectivo E. Como é que funciona? V significa que a pessoa está indo com sapato verde. Falso significa que ela não está indo com sapato verde, é qualquer outra cor. Mesma coisa aqui, gravata, perdão. Mesma coisa aqui para o sapato. V, sapato verde, e F de outra cor. E A3 foi igual a verdadeiro e B3 também foi igual a verdadeiro, significa que a pessoa está indo tanto com gravata verde quanto com sapato laranja. É verdade os dois casos. Fazendo isso, então, meu resultado vai me gerar um valor verdadeiro.
senão o valor gerado vai ser falso. Então, o E funciona assim. O E exige que ambas as informações sejam verdadeiras. Vou puxar aqui para baixo. Todos os outros casos foram falsos. Por quê? Porque pelo menos uma das minhas informações são falsas. Ó. Aqui ele foi de gravata verde e aqui ele foi de sapato laranja. Entra de graça. Aqui ele foi de gravata verde, mas aqui ele foi com sapato azul. Não entra de graça. Aqui ele foi de gravata rosa e sapato laranja. Não entra também. Aqui ele foi de gravata amarela e sapato vermelho. Não entra também. Então, como é que funciona o E? O E exige que essas condições aconteçam, que ambas sejam verdadeiras. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. Beleza. O E, né, ele dá uma condição de duas verdades, né? Assim, né? Entre aspas, é meio fácil porque, tipo, Sim, entre aspas é meio fácil. porque as condições seguintes têm que ser, tipo, verdade, entendeu? Então, não é muito difícil. É tipo eu falar para você que é tipo assim, é obrigatório. É obrigatório que ambos sejam verdade para que no resultado final seja verdadeiro também. Uhum. Agora vamos para o ou. Aí eu acho que complica, quer ver? Se eu disser para vocês que para entrar de graça tem que estar usando gravata verde ou sapato laranja, obrigatoriamente eu tenho que estar usando os dois? Não. Não. Então, se ou se A3 for verdade ou B3 for verdade, então meu resultado será verdadeiro. Se não, meu resultado será falso. Deixa eu só diminuir o zoom aqui para enquadrar direitinho. Mas aí, professor, no caso ia ser útil se a tabela desse uma terceira condição, né? Sim, se desse uma terceira condição, né? Se eu dissesse que eu não tenho condições obrigatórias, mas aqui dá para você ver, logo de cara, que o ou é o contrário do e. Quanto Sim. um dá VFFF, o outro dá VVVF. Por quê? Ele só não vai entrar de graça se ele não estiver usando nenhum dos acessórios obrigatórios para que ele possa entrar de graça. Então, como é que funciona aqui? No E, para ser verdadeiro, obrigatoriamente, todas as minhas sentenças anteriores devem ser verdadeiras. Para o ou, não. Basta que uma seja verdadeira. Então, aqui eu tenho, entre as duas são verdadeiras. Beleza. Entre as duas, pelo menos uma é verdadeira. Aqui também, ó, entre as duas, pelo menos uma é verdadeira. Aqui, como eu não tenho nenhuma verdadeira, tudo falso, aí não tem para onde correr. Meu resultado vai ser falso. Entendi. Tranquilo, galera? Tranquilo. Alguém teve dificuldade em entender o que aconteceu aí? Não, tranquilo. Queria só que o senhor abrisse para a gente ver a fórmula, professor. A do ou? Do E primeiro e depois a do ou. Beleza. Então, eu vou fazer assim, para ficar mais fácil. Pessoal, eu vou fazer aqui o resultado da coluna J aqui de cabeça. Aí vai ter que usar o I, né? Sim. São I, né? Pronto. Então, aqui eu tenho a função do E e aqui eu tenho a função do ou. Vou colocar aqui pro E vermelhinho e pro ou verdinho.
Professor, naquela outra planilha, deu todos reprovado, foi isso? Vou voltar lá. Pessoal, todo mundo copiou aqui, já entendeu como é que funciona? Posso voltar lá para a planilha? Sim. Só um Professor, instante, professor. antes de o senhor voltar lá para a planilha, vamos dar É. só uma olhadinha naquela média que o meu já olhei tudo quanto é treco aqui, não estou conseguindo fechar, não. A Acho que eu média, esqueci de. É lá naquela faculdade de processamento de dados, naquela primeira, beleza, antes da beleza. gente ir para o resultado, que a gente já estava fazendo o resultado, mas aí eu me embolei na média. Deixa eu só confirmar aí, se o pessoal ainda está olhando aqui a função, as funções. Só concluindo, professor, só um instantinho. Ok. No teu caso, Ariane, tu está falando com relação à formatação. É lá na. Porque a gente tem que ter a média e as faltas, para o resultado fazer o E da média e das faltas. As minhas faltas foram ok, mas a minha média, quando eu dou Enter, da fórmula digitada contém erro. Beleza. Deixa eu só ele Não, tá concluir. beleza. Eu vou Valeu. esperar. Para mim, ok, professor. Vamos lá. Aqui, né? No caso, você colocou a média ok e abaixo da média, Ariane? Deixa eu Alô? Agora sim. Eu botei isso aí, ó. FC. Ah, não é maior ou igual? Eu botei. Eu só tirei. 5 maior ou Eu igual? tirei isso aqui. Deixa eu botar aqui, só copiar. Botei alguma coisa errada. Maior ou igual a 5. Ah, consegui. Eu tinha repetido o F5. F5 menor que 5, abaixo da média. Ah, tá. Eu botei informação demais. Obrigada. Nada. Professor, mostra a fórmula ali do Tá? resultado. Ó, Isso, tá aqui, ó. dando uma confundida aqui. Ah, tá, era do jeito que eu tava pensando mesmo. Eu fiquei com medo de ficar muito grande e pensei que tava errado. Beleza? Vamos lá. Tudo ok, pessoal? Só um instante, professor. Certo. Ei, professor, Oi. é obrigado a fechar o parêntese, no final? É porque você está trabalhando com uma função composta. São duas funções, a função C e a função E. Ele Nesse fez a correção automática para mim, por essa mensagem. Nesse caso, tem que ter duplo fechamento. Ele apareceu aqui, a mensagem para mim. Pronto, professor. Beleza? Beleza. Vamos lá. Aqui embaixo, eu acredito que eu não preciso fazer com vocês, gente, é porque a gente já deveria estar vendo a do PROC-V hoje, né? Que é número de alunos, maior, menor, quanto cifra o número de aprovados e tal. A gente pode ir para o PROC-V, né, pessoal? Ai, professor, desculpa, o meu também não foi de novo. Esse C e G5. Deixa eu ver aqui. Ó, preste atenção. Quando você concluir faltas ok, não é só colocar ponto e vírgula, viu? Você tem que botar o fechamento de parênteses, porque o E está sendo encerrado aqui.
Verifica se fechou esse parênteses no final, depois de falta. Não, no final eu coloquei os dois parentes, tá até de corzinha diferente. Eu vou dar uma olhadinha rapidinho na fórmula toda. De Dá uma olhada, média. uma olhada nos pontos e vírgulas, nas aspas. Se tiver dado espaçamento, também dá errado. Tem que ver a questão do espaço também. Ah, foi. Tava faltando aspas entre aprovado, só que botei no reprovado. Obrigada. Tranquilo? Vamos lá. Tranquilo, professor, obrigada. Então aqui embaixo fica por conta de vocês, para vocês só concluírem e postarem a atividade lá no ambiente virtual, certo, pessoal? Beleza. Então vamos agora aqui para essa planilha aqui, que foi a que eu coloquei lá no grupo. O diferencial dessa planilha é porque eu coloquei uma breve explicação dos termos e do uso do PROC-V. Logo a primeira planilha vai ser uma explicação dos termos da função PROC-V. Está todo mundo com ela aberta aí, galera? Vou só baixar aqui, professor, que eu não tinha baixado ainda não. Tranquilo, pode baixando aí. Então, o PROC-V, ele tem um significado, pessoal. O PROC é de procura. E o V, como diz aqui, significa vertical. Ou seja, a procura vai ser feita uma varredura por colunas, de cima para baixo. A gente tem os parâmetros aqui do PROC-V. Valor procurado, matriz tabela, índice de coluna e correspondência. Tranquilo, pessoal? Eu vou explicando aqui para vocês o que significa cada um desses parâmetros. A função PROC-V é uma das funções de localização de dados disponíveis no Excel. Tem como ação básica localizar na primeira coluna, à esquerda da matriz da tabela, o valor procurado e retornar a informação desejada especificada pelo número de índice de coluna. Como a localização é feita na primeira coluna, a função PROC-V procura pelos valores na vertical. E o número de índice de coluna, essa informação que ele informa aqui, essa informação que ele indica aqui, deve ser contada a partir da seleção da matriz tabela, que pode utilizar referências de células ou nome definido para o devido intervalo. Agora vamos entender melhor o que é cada um desses termos aqui, desses parâmetros. Tem uma tabelinha de exemplo aqui, onde ele fala o seguinte, PROC-V, o que é o valor procurado? O que você tem em comum entre as tabelas. Como se ele estivesse realizando um PROC-V aqui. Ao informar o código, um desses códigos entre essa tabela aqui, ele vai indicar qual é o nome referente àquele código. Código 90, marketing. Mas no momento que eu coloco 50, ele diz que é vendas. Muda automaticamente. 35, enter, ele diz que é compras. E o valor é 7.300. Então, o PROC-V ele serve para isso. Certo? Você está fazendo uma pesquisa, uma busca, onde através de um código você quer chegar a determinadas informações que se encontram em uma outra tabela. Então, esse é o meu valor procurado. O 35. Agora eu vou colocar 20. 20 é o meu valor procurado. Quando eu dou Enter, ele vai me retornar essas informações aqui. A matriz tabela é onde se encontra esse valor procurado. No caso, essa tabela aqui, esses dados aqui, representam a minha matriz tabela. O número da coluna é o que eu quero que o PROC-V retorne para mim. Como eu quero que ele retorne o RH, a informação RH, então eu tenho que indicar que o índice da coluna é 2, porque RH está na segunda coluna. Já que essa é a primeira, índice 1, índice 2 e índice 3. Depois eu tenho que indicar o tipo de valor. Se é um valor exato ou se é um valor aproximado. Aqui eu estou trabalhando com valores exatos, então eu tenho que informar falso.
Então, o que vocês precisam entender é que o PROC-V é uma função de consulta. Quando você informa o código 90, Enter, ele vai indicar qual é o nome referente àquele código e qual é o valor referente àquele código. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Eu não mostrei, eu não fiz vocês falarem com vocês. Eu quero saber se vocês entenderam o conceito, para que serve o PROC-V. O conceito é de Ah, sim, busca, para né? poder procurar, né? Tipo, se tiver uma lista enorme, você só coloca ali os 50, você vai ver as outras informações, que é venda, o valor, de que área é. Exatamente. E a gente vai aplicar aqui, ó, nessa próxima planilha. O que ele está dizendo aqui, ó? Pede-se, usando a função PROC-V, automatize os dados dessa planilha para que possamos digitar o código do filme aqui em cima, certo? Na célula C3. E aí, automaticamente, deve aparecer o nome do filme na célula C5, a categoria do filme na célula C7 e o valor na célula C9. Então, a gente vai colocar o código, se é 1, se é 2, se é 3, até 16. Quando informar o código e der Enter, aí deve aparecer as informações referentes ao nome do filme, a categoria do filme e o valor do filme. Dica, nomear a tabela com o nome filmes. A gente vai já ver isso daí. Vamos primeiro ver o PROC-V em sua forma mais natural. Podemos começar? Podemos. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente deve saber é que o código, essa informação aqui, ó, no caso, a célula C3, que é onde eu irei informar o código, colocará 1, 2 ou 3, enfim. Essa minha célula aqui é o meu valor procurado, certo? Essa minha célula é o valor procurado. Primeiro argumento do meu PROC-V. E na célula que você vai indicar o valor procurado, não entra função nenhuma, pessoal. Então, eu não preciso colocar função aqui. Eu preciso colocar a função nas células que os valores deverão aparecer. Tranquilo? Então, a célula que vai aparecer o nome do filme, que vai aparecer o nome da categoria e que vai aparecer o valor do filme, são as células que eu tenho que colocar a minha função. Então, vamos começar aqui no filme. Função PROC-V. Atenção, eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, que eu vou fazer essa junto com vocês, e aí eu gostaria que, seguindo essa lógica, vocês tentassem fazer para a categoria e para valor depois. Vamos lá, o primeiro argumento do meu PROC-V é valor procurado. Qual é a célula responsável por trazer as informações que eu preciso? F3. O código? O código aqui, ó. Se C3 vai ser aquela minha... como se fosse a barra de consulta do Google, a célula C3, onde você digita para que, após essa informação ser indicada ao Excel, o PROC-V possa indicar as saídas da consulta em outras células. Então, essa daqui, ó, essa célula aqui é o meu valor procurado, a célula onde eu vou indicar o código. Beleza. Informei o valor procurado. Vamos para o segundo parâmetro. Matriz tabela. A matriz tabela são todos os dados onde essa consulta será realizada. Tem que englobar tudo. Então, vai ter que ser isso aqui, ó. De E3, que é onde tem os códigos, até o final. H18. Todos os dados. A minha matriz tabela aqui são todos os dados. Não preciso selecionar os rótulos, os cabeçalhos da tabela. Posso selecionar se eu quiser? Posso, mas não tem necessidade. Basta os dados. Beleza, informei a matriz tabela. Ponto e vírgula. Próximo parâmetro é o número de índice da coluna. Esse número de índice da coluna diz respeito diretamente àquilo que você quer encontrar, o nome do filme. Então, você vai lá na tabela que você selecionou anteriormente, ó, de E3 a H18, e você vai contar, começando da primeira coluna selecionada, qual é o índice da coluna dos filmes.
Eu tenho 4 colunas selecionadas. E a coluna filme é a segunda. Então, o meu índice de coluna é 2. Então, eu vou indicar com o numeral. Não preciso selecionar a coluna. Eu só preciso indicar com o numeral. O índice da coluna de filmes é 2. Ponto e vírgula. Professor, Oi. minha internet caiu, eu perdi um minutinho aí do anterior que o senhor falou, não entendi o que que é esse 2. O 2, vamos lá de novo. O 2 é o número de índice da coluna. Coluna da informação que eu quero encontrar. Filme. Então você vai indicar qual é a posição da coluna dos filmes, dentro da seleção que você fez aqui. Ah, sim, entendi. Beleza? Então, como o filme é a segunda coluna, então meu índice é 2. Você começa a contar sempre da primeira coluna selecionada. Agora a gente vai informar o tipo de intervalo. Quando você coloca o ponto e vírgula, aparece logo de cara isso aqui, ó, verdadeiro ou falso. Se você colocar verdadeiro, ó, dei tab, ó, presta atenção. Tem verdadeiro ou falso. Se eu colocar aqui em cima de verdadeiro e pressionar tab, ele já coloca verdadeiro para mim. Ou então você pode digitar verdadeiro. Ou então você coloca falso. O verdadeiro você vai colocar, você vai indicar sempre que aquela informação que você deseja encontrar for uma informação exata. Perdão. Sempre que for uma informação aproximada. Tanto é o que aparece assim, ó. Verdadeiro, correspondência aproximada. Agora, quando a informação que você deseja encontrar for exata, correspondência exata, que é esse caso aqui eu quero a correspondência exata, porque eu tenho exatamente um filme para cada código. Não é aproximado as minhas informações, são exatos. Então eu coloco falso. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Pronto, o PROC-V é só isso daí. Dúvidas? Daqui a pouco aparece. Beleza. Ao dar Enter aqui, vai aparecer a seguinte mensagem, ó. ND. É uma mensagem de erro, mas não quer dizer que você fez a função errada. Esse ND, eu posso dizer que ele significa nada declarado, né? Ou nada definido. Significa que na célula que eu indiquei como valor procurado, C3, não tem nenhum valor definido. Por isso que aparece ND. Mas no momento que você colocar um código qualquer, eu vou colocar aqui 5 e dar Enter, ele vai aparecer, ele vai informar, ó, o exterminador do futuro, que está aqui na tabelinha. Se eu colocar 6, Rambo 2, a missão. Se eu deletar, ND. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Vocês acham que conseguem fazer para categoria e para valor? Claro que não. Claro que não. Vamos tentar. Não, tô brincando, vamos tentar sim. Pois eu vou deixar aqui a função. E aí vocês tentam seguir nessa mesma linha de raciocínio, determinar os valores para a categoria e para valor do filme, ok? A gente vai fazer assim, ó, vocês tentam para a categoria, e aí eu dou um tempinho aí de 3 minutos. E aí eu tento fazer categoria com vocês. E aí, depois de fazer categoria, eu vou dar um prazo para que, depois da explicação de categoria, quem não conseguiu fazer, vai tentar fazer valor. Tranquilo? Beleza. Pronto, boa sorte. Ok, valeu. 3 minutos, contando agora. Ai, que pressão.
E aí, tá dando certo? Aqui deu certo. Aí, maravilha. Eu acho que eu consegui também. Mas eu vou falar a verdade, eu roubei. Eu copiei a de cima, aí eu só mudei o 2 para 3 e depois o 3 para 4. Então, pô, você entendeu a lógica, não tem, você fez um jeito mais fácil. Tá certo, tá certo. Ah, então tá valendo, roubei não? Não, se você entendeu que a única diferença é mudar o índice da coluna, tu mudou isso aqui também, C3? Não, o resto eu mantive tudo igual, eu só mudei o 2 antes do falso. Na Ah, categoria eu botei 3 e no valor eu botei 4, mas eu botei isso achando que pudesse dar errado, por um acaso deu certo, mas vou ficar esperando sua explicação aí. não, você entendeu perfeitamente. Jura, professor, que emoção, gente. A menos que você tenha feito e você entendeu que teve que mudar o índice de coluna, porque categoria é um índice diferente, valor é um índice diferente. Isso, eles estão em colunas diferentes. Então, ótimo. O PROC-V, pessoal, o PROC-V, ele é uma função. Então, assim, devido a são grande quantidade de parâmetros diferentes, quem vê pela primeira vez, realmente. É assustador. Só assim, que depois que você entende, você vê que é mais fácil do que o Si. Pelo menos eu acho o PROC-V mais prático que o Si. Não, eu tô tendo muita dificuldade com si. Aquela outra tabela que o senhor começou a fazer, que eu entrei atrasada, eu tô tentando fazer ela aqui agora, quantos alunos tem sobrenome Silva. Tô tendo que recorrer a outras tabelas para poder lembrar, porque eu acho bem complicado. Essa daí eu achei mais fácil. Ali você vai fazer o Conte Si e vai colocar só o esquema do asterisco, né? No sobrenome Silva. Não, isso, mas eu não tô, eu sei que é assim porque eu tô pesquisando, mas dizer que o negócio entrou direitinho dentro da minha mente não entrou não. Isso aí vou ter que dar uma estudada de madrugada quando o bebê dormir. Ah, mas é normal quando você vê pela primeira vez. Essas funções, assim, quando chega nas funções intermediário para avançado, quem está vendo pela primeira vez, dificilmente vai pegar e dominar a função logo de cara. É questão de prática, né? É o que eu tô sentindo, porque a gente, como vê assim, várias funções e são vários detalhes em cada uma delas, às vezes você fica com a cabeça, dá uma confusão na cabeça. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava naquela, aí a gente faz exercício na hora que está acompanhando, mas assim, ainda fica um pouco confuso na cabeça, né? Acho que aí quando for amanhã ou mais tarde, aí você vai passo a passo, rever cada função, pode ser que o negócio comece a clarear mais, e a questão da prática também, né, que o professor falou. Também tem a questão de, tipo, à noite, né, você já tá, tipo, o seu cérebro trabalha melhor de manhã, basicamente, do que à noite. À noite, às vezes, você foi de trabalho, já está um pouquinho mais cansado. Não é verdade, tudo colabora. Isso mesmo. Bom, vamos lá. Categoria. PROC-V. Meu valor procurado continua sendo C3, continua sendo código. A minha matriz tabela é exatamente a mesma. Né? O meu índice de coluna agora vai mudar, já que a categoria está na terceira coluna.
E falso porque eu quero uma correspondência exata. Fazendo isso, vai dar ND também, mas ao informar aqui 2, clique comédia. Tranquilo, né? Podemos ir para o valor direto? Tranquilo. Tranquilo. Beleza, meu valor procurado. C3, a minha matriz tabela é a mesma. Índice de coluna dessa vez vai ser 4. E falso, porque eu também quero uma correspondência exata. Ótimo. Aparentemente todo mundo pegou, né? Quem não responde é porque eu subentendo que a pessoa entendeu também. Entendi. Beleza. Agora vamos deixar essa função um pouco mais prática. Ele dá uma dica, nomear a tabela com filmes, né? Então, vocês lembram da caixa de nome, né, galera? A gente vai selecionar de E3 a H18, o mesmo intervalo que nós informamos lá na matriz tabela. E lá na caixa de nome, vocês vão clicar aqui, ó, e vão chamar de filmes, que é o nome que ele pediu para a gente nomear. E vão dar Enter. Tranquilo? Tranquilo. Fazendo Professor, isso... professor, pode repetir de novo, por favor? Posso sim. Você vai selecionar o intervalo que foi indicado lá no PROC-V, de E3 até H18. Depois de selecionar, você vai vir aqui na caixa de nome e vai mudar o nome, ou vai dar um nome para esse intervalo, de filmes. Certo, deu certo aqui. Certo? Ixi, o meu não deu certo não, tá dando... Deixa eu ver, acho que eu fiz alguma besteira. E aí, achou? Alô? Quando eu tiro, continua aparecendo CT. Não é para Não, selecionar a tabela toda. Isso. Vai lá naquele cantinho ali, escreve filmes E dá e dá Enter. Enter. É. Acho que foi então, nada aconteceu. Foi? É porque dentro da fórmula não vai trocar para filmes automaticamente, não, porque tu já selecionou, entendeu? Não, A tabela toda. Eu entendi. Ah, sim. Pensei que tu já tinha ido para a fórmula já. Calma. Alô? Oi? Não fui para a fórmula, não. Eu fiz isso daí mesmo, mas acho que nada aconteceu. Isso que eu tô falando, não conseguia esse negocinho aqui. Vamos ver se nada aconteceu. Vamos fazer o seguinte, ó. Na caixa de nome tem uma setinha apontando para baixo. Certo? Clica nessa seta e verifica se aparece esse filmes. Ah, aparece. Quando tu clica em filmes, verifica se ao clicar ele seleciona essa tabela. Ele seleciona a tabela? Seleciona, tá certo isso. Deu certo. Ah, então aconteceu. Obrigada. Agora vamos lá. Ó. PROC-V, o intervalo, ou o valor procurado é C3, a matriz tabela é filmes, o índice de coluna é 2. E falso para correspondência exata. Só que, vamos deixar um pouquinho melhor. Verdadeiro a gente sabe que é para correspondência aproximada, que a gente só vai ver isso amanhã. Falso a gente sabe que é para correspondência exata. Mas esses termos, verdadeiro ou falso, podem ser substituídos. No lugar de verdadeiro, para correspondência aproximada, você pode colocar o número 1. No lugar de falso, para correspondência exata, você pode colocar o número 0. E dá Enter. E aí dá no mesmo. Tranquilo? Tranquilo. Mas eu acho melhor o verdadeiro ou falso, professor. Eu acho melhor 1 a 0, mas é questão de costume. No caso, 0 verdadeiro e 1 falso, isso? 1 verdadeiro e 0 falso. Ah, ao contrário.
Por isso que eu estou substituindo aqui o falso por 0. Tranquilo? Embaixo. Aqui ver, mais uma vez, C3, meu valor procurado, a matriz tabela é filmes. O índice de coluna agora é 3. E eu vou colocar 0 porque eu quero falso, correspondência exata. E aqui, o mesmo esquema, onde C3 é o meu valor procurado, filmes é a minha matriz tabela, só que o índice de coluna dessa vez é 4 e 0 porque eu quero exato. Beleza? Beleza. Professor, Oi. não sei nem como é que pergunta. Essa tabela aí que a gente selecionou ela toda e colocou como filme, se tivesse uma tabela do lado e eu selecionasse ela como, sei lá, outro nome qualquer, amor, aí eu poderia fazer nessa mesma coisa aqui, fazer as duas tabelas? Aliás, nesse mesmo PROC V aqui, eu poderia procurar então outra tabela, é isso? Tipo, tu tem outra tabela e tu chamou de outro número. É, porque E aqui aí- o PROC V, tá, deixa eu entrar aqui para ver. Esse PROC V tá C3, filmes, esse filme tá me levando para essa tabela, é isso? Isso. Aí se fosse uma outra tabela, amor, aí eu poderia botar amor, ela me levaria para outra tabela, essa tabela filme estaria fora já. Sim, exatamente. Agora que eu Você entendi está por que selecionando desse outra coisa. filme. Eu não tinha entendido não, agora que a minha ficha caiu. Ó, Tô meio lerda. Hoje eu tô nome- boa não, hein? tanto é que o nome filmes é vermelho. E a cor da seleção é vermelha. Certo? Para indicar. Certo. Beleza? Certo. Hoje Agora eu estava fazendo. Fábio, Não, pode falar. hoje eu estava fazendo um exercício lá da atividade, aí eu fui entrar numa tabela de aula que eu salvei que o senhor tinha me dado. Aí quando eu voltei lá, ele tinha puxado uma coisa de outra tabela, aula 3. Deu um tererê danado, mas eu acho que a lógica é mais ou menos isso, que ele busca onde eu selecionei. Isso. Exatamente. Entendi. Agora vamos fazer outra coisa aqui para automatizar. E se ao invés de digitar o código, a gente vai melhorar a forma de indicar esse valorzinho aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Vocês vão lá na guia, deixa eu ver se eu acho aqui, guia dados, pessoal, certo? Ó, eu quero que vocês selecionem aqui a guia dados. E lá na guia dados, eu quero que vocês procurem essa opção aqui, ó. Validação de dados. Procurem ela. Estamos aí, todo mundo? Estamos. Beleza, vocês vão selecionar, dar um clique para selecionar a célula C3, que é a célula do nosso valor procurado, onde está o 2. Selecionem ela. Com ela selecionada, vocês vão clicar em validação de dados, para abrir essa janelinha aqui. Todo mundo nessa janelinha? Sim. Sim. Já. Sim. Então, o que está dizendo aqui? Ó? Critério de validação, permitir qualquer valor. Qualquer valor permite que eu digite qualquer informação. Digitando normalmente e dando Enter. Só que eu não quero. Vocês vão clicar aqui na setinha e vão mudar a permissão para lista. Beleza? Vocês vão clicar aí na seta e vão selecionar lista. Ao selecionar a lista, notem que aparece aqui embaixo um campo chamado fonte. Beleza? Beleza. Vocês vão clicar dentro dessa caixa de texto aqui, de fonte. Depois vocês vão vir até a tabela lá atrás, ó, e vão selecionar os códigos. Só os códigos, ó, do 1 até o final. Até o 16. Fazendo isso, notem que na fonte vai aparecer um intervalo travado, ó, de E3 a E18. Todo mundo conseguiu? Sim. Que deu certo. Deu. Sim. E agora vocês vão dar OK.
Verifiquem aí o que aparece do lado da célula C3. Uma setinha aparece onde vocês também, pessoal? Essa setinha? Sim. Então, clica na seta, aparece os códigos, você só seleciona o código desejado e aí a informação autocompleta abaixo, sem que você precise ficar informando os valores manualmente. Prof, Oi. se o código, em vez do código, fosse tipo nomes, aí se eu quisesse procurar o nome, faço uma lista de nomes, eu tenho que colocar o código junto, ou eu posso pesquisar por nomes? Pode Tipo, também. se o código fosse a categoria filme, sabe? Tipo, se fosse o filme em cima. Sim, sim. Poderia também, Mas, sem problema nenhum. ok. Isso Ah, entendi. Então, no caso aí que a amiga perguntou, aí para fazer esse trem aí do nome do filme, quando fosse fazer aquele negócio de lista, ao invés de marcar o E travado, seria o F travado, não? isso. Pô, cara, eu tô bombando. Isso daqui, essa função evita para que acidentalmente você coloque um valor fora desse intervalo, que você está restrito a colocar os valores necessários. Você não tem perigo de você colocar um valor errado, um valor diferente. Tranquilo? Tranquilo, isso aí é muito melhor do que o Si. O Si eu tô chorando. Beleza. Aqui do lado, ó, mais PROC-V agora. Agora a gente vai fazer assim, ó. A gente vai fazer um PROC-V aqui, dando nome para essa tabela, e aí não precisa fazer o PROC-V de um por um. Você pode simplesmente puxar para baixo. Depois. O código vai ser o nosso valor procurado. Esses códigos aqui, ó. Ao informar o código, a gente tem que receber o valor da marca, qual é o modelo, qual é a cor, qual é o ano, direção, né? Eu não sei o que é esse direção, sim ou não faço a menor ideia do que seja. Se tem direção ou não. Deve ser hidráulico, professor. Pois é, deve ser isso, né? Se tem ar-condicionado, sim ou não. Se tem airbag, sim ou não. Deve aparecer essas informações aqui para gente. Primeiro de tudo, vamos fazer isso aqui, ó, nomear a tabela. A gente vai selecionar esses dados aqui de A4 até H23. E lá na caixa de nome, vamos dar esse nome aqui, ó, tab, underline, carros. Tab, underline, carros. E vou dar Enter. Vai deixar dessa forma aqui na caixa de nome. Tab, underline, carros. Vocês que eu coloquei maiúsculo e tal, para ficar igualzinho tá aqui. Mas vocês não precisam colocar maiúsculo, não. Pode colocar tudo minúsculo aí, se quiser. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. Beleza. Agora a gente vai fazer a validação de dados, né? Aqui na célula K3. Vocês vão selecionar K3, guia dados e validação de dados, para chegar nessa janelinha aqui de novo. Aí a gente vai mudar permitir para a lista, como nós fizemos na planilha anterior. E a fonte vai ser os códigos de A4 até A23. Alguém ainda tem dúvida ou todo mundo pegou tranquilamente isso daqui, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. Peguei, tranquilo. Beleza, show de bola. Vocês vão dar OK e aí a gente vai ter aqui a lista com todos os códigos, para não ter que ficar digitando manualmente. Agora, aqui a gente vai fazer um PROC-V especial, pessoal. Vocês vão entender por quê. Vamos lá, o nosso valor procurado vai ser K3. Só que aqui o que eu quero fazer? Eu quero puxar para baixo. Eu não quero fazer PROC-V de um por um. Então eu vou travar K3, porque o meu valor procurado vai ser o mesmo para todos os meus PROC-Vs abaixo. Beleza.
A minha matriz tabela é o que eu chamei de tab carros. E isso daqui, ó, vocês vão ver como isso aqui é bastante útil você dar nome para a tabela, pessoal. Porque isso daqui também é um travamento. Funciona como travamento também. Ao puxar para baixo, ele vai manter tab carros para todo mundo, sem que você precise colocar cifrão. Até porque não tem onde colocar cifrão aqui, né? Não tem célula, não tem coluna, só tem um nome. O índice de coluna para marca é 2. E aí o meu tipo de intervalo, como é exato, eu vou colocar falso ou 0. Fica a critério de vocês. Fazendo isso, vocês podem dar Enter e usar a alça de preenchimento para puxar para baixo. A única coisa que vocês vão mudar é o índice de coluna. Porque quando você puxar para baixo, ele realmente não vai dar índice de coluna 2, 3, 4, 5. Não, você vai ter que mudar. Vamos lá, dá Enter. ND, normal. Mas quando a gente informar um código, 1003, ele vai aparecer aqui, ó, Audi. Tranquilo de vocês, pessoal? Deu certo? Deu, né? Deu certo. Beleza. Aqui a gente puxa para baixo. Só que agora a gente vai ter que mudar só isso aqui, ó. O índice aqui é 3. O índice aqui é 4. Aqui é 5. Aqui é 6. Aqui é 7. E aqui é 8. Fazendo isso, a gente tem o nosso PROC-V, nossa tabela de consulta toda concluída, né, onde o esforço foi mínimo. Né, comparado ao anterior, onde você faz PROC-V, depois PROC-V de novo. Aqui não, aqui você... Vai até 8, professor? Foi? Vai até 8 ou vai até 7? Até 8. H é 8. Ó, 2. Certo? 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Porque começa do 2, né? Começa da segunda coluna, não da primeira. Começa da segunda, que é a marca. Beleza? Beleza. Professor, Beleza. mostra para mim de novo aí, por favor. Que eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Mostra aqui, ó. Então eu vou começar a partir do 2, não a partir do 1, né? É porque o 1 é o código, né? O código você não vai utilizar. Você começa a contar como marca o que você quer estar na segunda coluna, então começa do 2. O interessante, professor, é quando a gente cria esse intervalo, no caso é a planilha toda, quando a gente vai digitar, pelo menos a primeira letra, ele dá as opções de função que a gente pode inserir, né? E ele já inclui esse intervalo que a gente criou na caixa de nome, né? Exatamente. Pronto, deu certo aqui. Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo. Entendi agora onde foi meu erro. Podemos concluir, pessoal? Vai ter uma coisinha agora que eu vou ensinar para vocês, um tratamento que a gente pode dar nessa função. Podemos começar? Podemos. Ó, Sim. eu vou deletar o código daqui. Seguinte, por mais que não seja errado, eu não acho legal essa ruma de ND aqui. Eu não quero que ele apareça. Eu não sei se vocês compartilham da mesma ideia, da mesma opinião que eu, mas não fica muito legal olhar para a tabela assim. Não acho legal também não. Pronto. A gente tem uma função que se chama, vou mudar aqui para baixo só para mostrar para vocês. É uma função simples, é uma condicional que se chama se erro. A função se erro serve para você ignorar mensagens de erro que possam aparecer
numa função. Por exemplo, possíveis mensagens de erro. Se eu fizer igual 2 dividido por 0, e der Enter, vai aparecer essa mensagem de erro aqui, ó, dizendo que não é possível dividir por 0. Certo? Então, digamos que eu queira que essa informação não apareça para mim. Aquela mensagem feiosa, eu quero que apareça outra coisa. A função se erro vai ter 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é o valor, o que de fato você vai indicar naquela célula, que no caso foi 2 dividido por 0, e ponto e vírgula, valor se erro. O que eu quero que apareça no lugar daquela mensagem de erro. Ao invés de aparecer div barra 0, eu quero que apareça outra coisa. Digamos que eu não quero que apareça, digamos que eu não queira que apareça nada. A célula fica em branco. Ao dar Enter, eu vou abrir aspas e fechar aspas. Desse jeito aqui, no lugar do erro que apareceria, né, ao dar Enter para esse cálculo, vai aparecer isso aqui para mim, ó, em branco. Ou eu posso colocar o seguinte: não é possível dividir qualquer número por 0. Beleza? Quando eu der Enter, vai aparecer isso aqui. Então, normalmente apareceria esse código de erro. Só que eu não quero que apareça esse código de erro. Eu quero que apareça essa mensagem. Então, para isso, eu tenho que fazer isso daqui. Tranquilo? Beleza. Tranquilo. É uma funçãozinha bem didática, certo? E o ND é classificado como uma mensagem de erro. Então, como é que eu colocaria de uma forma com que esse ND não apareça? Primeiro de tudo, eu teria que começar com esse erro. E o PROC-V teria que vir dentro desse erro. Como valor, primeiro para... Oi? Vai usar a função I? Não. Função E é para outra coisa. O meu erro tem 2 parâmetros. Valor, que é o que eu realmente quero que apareça dentro daquela célula. O que eu quero realmente que apareça dentro dessa célula é o meu PROC-V. Então, eu faço aquele mesmo PROC-V, valor procurado, K3, e eu travo. A minha matriz tabela é tab carros. Meu índice de coluna é 2 e 0, porque eu quero uma informação exata. Ponto e vírgula. No lugar do ND, o que vai aparecer aqui para mim? Então, se eu quero que apareça a mensagem... Abre aspas, fecha aspas. Não, vai escrever alguma coisa, entendi. Informe código. Então, o que vai acontecer agora? No lugar do ND, sempre que for aparecer ND naquela célula, ao invés de ND, vai aparecer informe código. Quando não tiver erro, vai aparecer o resultado do PROC-V. Tranquilo, turma? Entendi. Não. Não entendeu? Eu achei que a gente tinha que escrever o ND. Não. Você já faz isso daqui, para que no lugar do ND apareça isso daqui. O que acontece dentro do CIE? A primeira coisa que vai ser executada é o PROC-V, aquele mesmo PROC-V que nós fizemos anteriormente. E aí o que acontece? Sempre que tiver ND, ele vai colocar essa mensagem no lugar, me pedindo para informar um código. Quando o código for informado, aí sim ele vai executar o PROC-V da forma adequada. Quando eu der Enter aqui, não vai aparecer ND. Vai aparecer informe código. Onde não tem se erro, aparece ND. Onde tem se erro, aparece a mensagem que eu coloquei aqui. E aí pode ser qualquer coisa, né? Pode ser, se eu quiser que fique em branco, é só colocar, abrir aspas, fechar aspas. Ela fica em branco. Quando eu informo o código, aparece a marca do carro. Se eu tiro, ao invés de ND, ela fica em branco. Eu acho mais interessante deixar em branco. Eu acho mais interessante deixar o ND.
Muito complicado. Não, mas digamos que você tem o seguinte caso, você recebeu a planilha. Se está em branco, você não sabe o que está acontecendo aqui. A menos que você coloque o cursor do mouse em cima e dê 2 cliques. Aí você sabe que tem uma função. Ou então você coloca o cursor do mouse em cima e você vê lá no assistente de função que tem uma fórmula naquela célula. Porque assim, logo de cara, eu não mexi nessa planilha, foi outra pessoa que fez essa tabela. Não tem como eu saber logo de cara que tem alguma coisa aqui dentro. Digamos que eu acho que a célula está em branco, aí eu começo a digitar alguma coisa e dou Enter, aí eu perco o que estava ali anteriormente. Faz sentido. Tem razão. Agora, se eu tiver informe, código, eu estou indicando que o código tem que ser informado para que algo apareça, para que algo aconteça. Quem teve dúvidas, pode ficar tranquilo, pessoal, que a gente vai continuar trabalhando esse erro aí, né? Porque deixei para mostrar lá no finalzinho para vocês, mas a gente vai trabalhar esse erro mais durante o curso. Porque No caso, tem como só editar a fórmula e colocar Tem. esse erro? Eu vou dar Tá certo? Eu vou dar 2 cliques aqui para abrir o PROC-V, ó. E aí lá do início eu vou colocar aí aparece esse erro, do tab. Aí ele já coloca o PROC-V, dentro do PROC-V, no caso. E aí lá depois do Certo. ponto e vírgula, informe código. Certo. Tranquilo? Mas lembrando, isso aqui é visual, né, estético. É algo que você coloca para ficar mais bonitinho. Então, se você quiser deixar ND, não tem problema. É porque, para algumas pessoas, não é tão legal o ND. Mas não quer dizer que isso seja errado e isso seja certo, pessoal. Isso aqui é só estético, é só visual. Beleza? Beleza. Prof, Oi. tipo, um exemplo, tem um ar ali, aí o ar dá sim, quando eu coloco o código, certo? Ou não. Se eu quiser alterar esse valor, tem como alterar nessa tabela de código? Eu tenho que ir lá, pesquisar o código e colocar e mudar lá? Espera aí, tu quer alterar o valor que aparece aqui? Isso. E quando eu altero nessa tabela aqui, pequenininha, altera na grandona. Não, se tu mexer na pequena, Aham. altera aqui não. Tem como fazer isso ou não? Não, porque essa tabela aqui, a única função dela é consulta, é pesquisa. Não altera o que está aqui. Ah, entendi. Entendeu? Aí, no caso, você teria que alterar diretamente dentro da tabela grande, da tabela maior. Tá. É porque eu estava pensando, eu estou desenvolvendo um negócio para uma empresa e que eu tenho que fazer tipo uma tabela, era tipo isso daqui mesmo, e que como se fosse tipo, a pessoa paga todo mês, daí eu faço em cada 6 meses, entendeu? De janeiro a dezembro, vamos falar. Aí a pessoa vai lá e coloca pago. Daí seria tipo mais fácil, tipo, colocar o código, aí ela só vinha aqui, tipo, por isso que eu falei do nome ali, em vez do código, a pessoa já pesquisar pelo nome. E daí, tipo, em janeiro, fevereiro, aí a gente está em setembro. A pessoa só altera ali da onde ela pesquisou e coloca pago e alterava a tabela. Vamos fazer o seguinte, fazer um exemplo aqui bem pequeno. Me dá um exemplo aqui de como eu colocaria. Nome, por exemplo? Nome da pessoa? Nome, daí do outro lado, janeiro e fevereiro. Pronto. Vamos fazer assim. Tipo, seria o rótulo da coluna seria janeiro ou seria uma coluna mês, aí janeiro e fevereiro embaixo? Pode ser janeiro e fevereiro. Pode ser tudo junto, assim. Isso. Daí, o nome. Vou botar um nome qualquer aqui, né? Vou botar aqui Francisco. Isso. Daí coloca pago em fevereiro, tipo, com uma setinha só. Só uma setinha em fevereiro? Só um tracinho, né? Como se ainda não tivesse a informação, sabe? Tá, tipo assim. Isso.
Pronto, vai. Daí tem aquela outra tabela grande, que daí tem o nome Francisco, aí tem janeiro, fevereiro, né? Tá, então aqui é como se fosse a consulta. Isso. Tabela grande. Aí é como se fossem várias outras informações, de outras pessoas. Isso. Tipo, mais nome. Maria, Ana, João. Deixar assim. Aí o que tu quer ao colocar alguma informação aqui, pegar o que está aqui e jogar para cá. Isso. Tipo, ele digitou o nome Francisco. Aí tá, vou dar baixa, coloquei pago em fevereiro. Aí ele não tem que ir lá em Francisco na tabela grande, porque tipo, é muitas pessoas, e colocar Francisco pago. Ele vai direto ali no que ele consultou e já coloca pago e atualiza na tabela grande. Quando eu colocar, aí beleza, em fevereiro eu vou lá, coloco pago, enter. Aí quando eu colocar pago, ele vai jogar a informação para cá. Né? Isso. Só que isso não é função, certo? A gente vai ver, porque isso é VBA. VBA tem um curso só para VBA. A gente vê VBA aqui dentro, mas é só para ter uma noção. Mas, basicamente, só dando um exemplo aqui, ó, seria algo assim. Ó. Deixa eu ver aqui. Só para mostrar para vocês. Personalizar, perfis de opções. Aqui a gente vai ver lá para a última semana. Eu vou colocar... Tá, vamos lá. Vou deixar só assim. Vou deixar só assim. Eu vou criar um botãozinho aqui. Vou chamar de teste. Eu vou fazer o seguinte, ó. Pago e clicar em teste. Aí ele joga para cá, certo? Sim. Pronto, a gente vai ver isso. Era isso. A gente vai ver? Quando chegar em VBA. Só que assim, o VBA que a gente vê dentro do curso de Excel é bem superficial. Para você ter uma noção e tal, porque VBA é extenso. Tanto é que é um curso de 40 horas só focado nisso, em criação de sistemas dentro do Excel e tal. Que eu não sei se o Senai vai fazer esse curso em EAD. Porque tem o Senai, agora eu não sei se tem ele em EAD. Entendi. Tranquilo? Tranquilo, mas massa. Tem como fazer, né? Tem como fazer. Eu vou atrás, então, disso também. VBA, né? VBA. Visual Basic, você bota só VBA que já dá certo. Massa, prof. Obrigadão. Nada. Então, pessoal, por hoje a gente pode encerrar. Alguém tem dúvidas? Não, tranquilo. Tranquilo. Então, amanhã a gente vai ver como é esse esquema do PROC-V com valor aproximado. A gente viu valores exatos, amanhã a gente vai ver com valor aproximado. E a gente vai ver casos onde a gente pode substituir o SI pelo PROC-V ou o PROC-V pelo SI. Porque tem alguns casos em que se você quiser usar o SI, você usa. Mas se você quiser usar o PROC-V, você usa. Amanhã a gente vai ver isso também. Beleza, turma? Beleza, até amanhã. Até amanhã, pessoal. Boa noite. Até, boa noite. Boa noite. Boa noite, até amanhã a todos.